Fala, gente. Vamos lá, né? Já voltamos. Vamos aparecer aqui bonitinho. Tá aqui, vamos lá. Já voltamos, estamos aqui. Canal Tricolaço, com mais uma análise pós-jogo. Fizemos aí um videozinho lá do estádio antes de chegar em casa. Vamos, enfim, tentar esfriar a cabeça para falar. Mas é isso aí. Estamos aqui. Avise os amigos. Depois de São Paulo 1, Internacional 3. Aí você fala, caramba, como é que isso foi acontecer? Pois é. Acho que até o Zubeldia deve estar se perguntando assim, apesar que eu ouvi um bom pedaço da coletiva agora, ele não está muito convencido de que ele errou. Ele acha que o São Paulo cometeu erros, o time adversário aproveitou e tal, mas ele não se vê errando. Isso é complicado. Mas vamos lá. Vou tentar decifrar o que eu vi. Porque no papel eu achei a escalação esquisita. Mas porque tem muito profeta agora falando que, não, tá vendo, a escalação foi horrível. Ela não foi a melhor, mas não era uma escalação que, olhando assim, eu achava, pô, vai tomar um vareio. Porque muito do que aconteceu no jogo de hoje tem a ver com o rendimento do jogador e não com o esquema. O esquema também tem, mas eu vou dar um exemplo. Eu vou tentar ser direto. Eu acho que o exemplo que eu vou dar, na verdade, vai explicar o jogo e a gente vai até terminar rápido isso aqui. Durante 20 minutos do primeiro tempo, São Paulo foi absoluto. Eu cheguei a escrever isso no Blue Sky, no Facebook e no Threads. Absoluto. De tal forma que o Internacional mal entrou na área do São Paulo. Entrou uma vez com gol irregular e depois não conseguiu entrar mais, logo no começo da partida. O Internacional tomou um gol a 6 minutos, feito pelo Luciano, numa baita trama, que começa com ele, passa pelo Lucas e termina nele. Depois disso, o São Paulo, sempre jogando em modo pressão, na saída do Internacional, teve uma bola na trave e pelo menos mais 2 chances de bola passando muito perto, além de um lance antes do gol de uma defesa espetacular do Rocher, que é um grande goleiro. Então você faz que diagnóstico? Você fala, pô, o São Paulo vai golear o Internacional. E eu fiz esse comentário, não falando que ia golear, mas de que era absoluto o domínio. Inclusive dizendo que servia como como lição para quarta-feira para o como jogar. O como que eu digo assim, o espírito. Só que a partir daí, coincidentemente, o São Paulo começou a diminuir um pouco seu ritmo, e ao diminuir o ritmo passou a errar, especialmente na manutenção da bola no ataque, aquela mesma coisa que aconteceu na primeira parte do jogo contra o Botafogo, que é assim, você começa a jogada, troca passes, avança, e quando a bola chega, por exemplo, no Lucas, ao invés dele dar sequência à jogada, ele perde a bola. E no que ele perde, tem um contra-ataque do Internacional. Isso passou a acontecer com muita frequência. E ao ter o contra-ataque, o Internacional descobriu, e aí a inteligência do Roger Machado contribuiu muito, que ele podia trabalhar nas costas dos 2 laterais do São Paulo, um deles muito avançado e o outro que não é lateral. Aliás, o Igor Vinícius sempre dá as costas, né? E o Michel Araújo, por não ser lateral, também. Então o Internacional começou a jogar no vazio desse espaço, descia muito pelos lados, especialmente pelo lado direito do seu ataque, com o Alan Patrick com absoluta liberdade, porque os 2 jogadores, os 2 volantes, um deles não era um pegador, que é o Marcos Antônio, ficava sobrecarregado o Bobadilla. O Alan Patrick é um baita jogador de futebol, soube explorar com os seus companheiros o espaço, e aí o Internacional não parou mais de pressionar o São Paulo. Fez o primeiro gol, um golaço do Bruno Gomes. Golaço. Teve gente falando que o Jandrei frangou. Imagina, isso é uma batida na bola perfeita. E o jogo termina 1-1. Aí você imagina o seguinte, o Zubeldia vai conversar no vestiário para arrumar esse posicionamento aí, né? O time vai voltar a pressionar a saída do Inter. Porque, veja bem, pressionar a saída é muito bom, mas pressionar a saída tem um trabalho que precisa ser feito. Você não pode perder a bola. Quando você faz a pressão é o perde-pressiona que a gente chama, vou repetir, vou reformular. Quando você faz a pressão e perde a bola, eventualmente,
você reforça a pressão para retomar essa bola. Esse é o pé de pressiona que a gente fala. Você está tão ali dentro do campo do adversário que mesmo perdendo, você está tão próximo e compacto que você consegue recuperar essa bola. Só que aí tem o seguinte, o São Paulo perdia, mas não retomava para pressionar. Isso começou a acontecer com muita frequência. E no segundo tempo, o time foi reposicionado para fazer a pressão, fez, mas olha que coisa, o São Paulo toma o segundo gol num erro que começa numa falta para o São Paulo. A jogada toda é exemplar. O São Paulo está pressionando, a bola vai parar para o lado esquerdo, o Internacional executa a marcação. A bola vai para o Michel Araújo. Antes disso, ele já tinha perdido uma jogada. Então, o São Paulo retoma a bola no meio, ela vem com o Luciano acha o Michel Araújo do lado esquerdo. O Michel é pressionado e resolve voltar essa bola. Ele volta essa bola para o Marcos Antônio, que observa ao redor, tenta jogar para frente, não consegue, ele retoma a bola lá no Jandrei, do Jandrei a bola é reconduzida, e aí quando ela vai chegar de novo para o domínio do Michel Araújo, falta. Numa bola que parecia lateral, é falta. Na falta, na hora de cobrar a falta curta, o São Paulo perde a bola. E aí ela passa pelo combate do próprio Michel Araújo, aliás, quem perde na cobrança é o Michel, né? Ela passa no primeiro combate do próprio Michel, depois do Marcos Antônio e por último do Ferrarese, que falha e o Internacional, o jogador entra livre para fazer o segundo gol. Aí a partir daí acabou, né? Aí o São Paulo vira uma bagunça completa. E aí o Zubeldia começa a tentar remontar o time, mas vai para escolhas erradas na hora da remontagem. E o Internacional não deixa ele pressionar e o São Paulo não consegue sair. O maior erro do São Paulo é sair. A maior dificuldade do São Paulo, melhor dizendo, é sair. Porque sai e perde a segunda bola. Sai, perde a segunda bola, sai, perde a segunda bola, a bola cai com o Lucas, que quando vai fazer o segundo domínio, tropeça, o corpo dele caindo, ele já perde a bola para o jogador do Internacional. Então são 2 toques que chegam no Alan Patrick e ele faz o terceiro gol. Acabou. Acabou. Agora, o que fica é o seguinte. O São Paulo perdeu para o Internacional jogando em casa, que é a sua força. Vai enfrentar o Botafogo quarta-feira pela Libertadores da América, sendo que o Botafogo ainda é favorito, porque é um time melhor. E o time que vai jogar contra o Botafogo é um time teoricamente mais forte que esse. Mas olha só, porque hoje o São Paulo jogou com um time misto. Poderia ter feito a escalação de jogo com o Cruzeiro, que era um time mais reserva e que jogou muito melhor que o time de hoje. Mas veja só, o Michel Araújo tem jogado sempre. Vai sair o Jandrei e entrar o Rafael. Se o Zubeldia jogar com linha de 4, ele vai voltar com o Rafinha, vai voltar com o Wellington e talvez utilize Arboleda e Alan Franco. Digo talvez porque ele tem gostado de utilizar o Sabino. Agora, do meio para frente, ele vai ter o Bobadilha que jogou hoje de novo. Vai provavelmente voltar o Luiz Gustavo. Ele vai ter o Lucas. Ele vai ter o Caleri, que entrou mal de novo e jogou mal contra o Botafogo. E talvez ele recomece o jogo de novo com o William Gomes, como foi o jogo da quarta-feira passada, e com o Rato, para fazer uma linha com 4 no ataque. Pode ser, não é uma certeza, que o Ferreira já esteja de volta. Aí a escalação preferencial do Zubeldia é Lucas, Luciano, Caleri e Ferreira. Porque com o Ferreira, esses outros 3 jogadores jogaram bem sempre. E o São Paulo não tem Ferreira já há algumas rodadas e sem Ferreira esses 3 caíram muito de produção. Pode ser coincidência, tá? Eu não estou falando que é por causa da saída do Ferreira. Pode ter sido coincidência. E aí, se for só uma coincidência e os 3 estiverem mal, mesmo, não vai adiantar a sua volta do Ferreira. Agora, pode ser que ele queira poupar o Ferreira de começar o jogo, comece com o William Gomes. E aí eu acho que ele vai manter o Luciano, apesar do Luciano hoje ter jogado bem, ele vai manter o Luciano fora e vai escalar o Rato.
e vai deixar o Lucas, que está muito mal, no time. Isso significa o seguinte: com o Botafogo favorito, o São Paulo pode perder. E aí, no domingo que vem, o São Paulo vai enfrentar o Corinthians em casa, né? Não. Então, o jogo com o Corinthians, cujo São Paulo é mandante, é em Brasília. É ridículo que esse jogo seja em Brasília. É ridículo. É contra o futebol. É contra o campeonato. É contra o São Paulo. O Corinthians vai jogar como se tivesse, não na sua casa, mas é neutro. Não é o Morumbis. Não vai estar coalhado de São Paulino. Porque ali não superlota de São Paulino. O jogo do Juventude com o São Paulo, mando do Juventude, teve 28 mil pessoas. A maioria do estádio era de São Paulinos. O que vai ter contra o Corinthians domingo? 28 mil pessoas? Aí, se o São Paulo quiser ter renda, ele abre para a torcida do Corinthians, é isso? E abre meio a meio? Se for meio a meio, você vai fazer o Corinthians jogar em casa. Se tiver a torcida do Corinthians em 20% ou 30%, mais ou menos como foi o Palmeiras hoje contra o Vasco, já vai ser diferente do primeiro turno, onde o jogo foi lá em Itaquera e não tinha torcida do São Paulo. E eu não acho difícil eles fazerem isso. Ou corintianos comprando ingresso na torcida do São Paulo. Porque em Brasília não há proibição. Aí você vai ter muito corintiano no estádio. Então, o São Paulo domingo não joga em casa. E o São Paulo domingo pode muito bem perder, porque o Corinthians está em crescimento. O tonto, o idiota que não acredita nisso, não vê futebol. O Corinthians já jogou bem contra o Fortaleza quando perdeu. O Corinthians já havia jogado bem um outro jogo que ele perdeu fora de casa agora, contra o Botafogo. Parte do jogo. Parte do segundo tempo. O Corinthians jogou muito bem ontem contra o Atlético Goianiense em casa e vai jogar bem contra o São Paulo, porque o Corinthians está em crescimento. Então, por que eu estou dando essa volta até o Corinthians? Porque o São Paulo pode terminar a semana que vem, pode entrar na segunda-feira, semana que vem, dia 30 de setembro, com 3 derrotas. Uma derrota hoje, uma derrota para o Botafogo, uma derrota para o Corinthians. Mais um detalhe, ainda que não seja uma derrota, se o São Paulo cair para o Botafogo e empatar com o Corinthians, por exemplo, acabou o ano. Acabou o ano porque não tem mais Libertadores. Ao perder para o Internacional hoje, o São Paulo perigosamente pode se arriscar a ficar fora do G5. Aliás, o São Paulo chegou a entrar no G4 porque o Flamengo perdeu e o São Paulo estava ganhando do Inter. Ao perder, ele voltou para a 5ª posição. O próprio Inter tem mais 2 jogos ainda para fazer. Pode encostar na pontuação se o São Paulo empatar ou perder o Corinthians domingo. Então, esse é o tamanho da cagada de hoje. Esse é o tamanho da cagada de hoje. E outra coisa, que é para encerrar essa parte, que me irrita profundamente. E aí eu vou colocar o Zubeldia nesse meio também. O São Paulo está caindo na conversa da sua torcida, de parte dela, e está há algum tempo já desprezando o Campeonato Brasileiro, achando que vai ganhar uma das Copas. Já caiu da Copa do Brasil. Você não pode desprezar o Campeonato Brasileiro pela seguinte razão. Se você cair quarta-feira para o Botafogo, o único jeito de chegar na Libertadores de novo, e times como o São Paulo têm que estar na Libertadores todo ano, é pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Só que se o São Paulo ficar dando mole, perdeu para o Internacional hoje, perde para o Corinthians domingo, não vai ter G6. Se não tiver G6, não tem Libertadores. E aí o ano que vem não tem Copa do Brasil pelo Brasileirão. Pelo Campeonato Paulista. Pelo Brasileirão, se não cair muito na tabela, tem. E não tem Libertadores da América, e fica uma Sul-Americana e não tem título brasileiro. Pra você tá bom pra caramba? É? Pra mim tá uma merda. Pra mim tá uma bosta. Eu já disse aqui 1 milhão de vezes. Você tem que jogar o Campeonato Brasileiro para ganhar. Para que na eventualidade de não ganhar, um 3º lugar, um 4º lugar no máximo esteja muito bom para você. Você entrar na fase de grupos da Libertadores. Agora,
o São Paulo, comandado pelo Influência, faz igual ao Flamengo. Quando ele percebe que pode ir longe na Copa, ele larga o campeonato. O problema é que ele pode ficar sem os dois. E pode ficar sem a terceira Copa, sem o terceiro torneio na quarta-feira. Eu não gostei do Jandrei hoje. Eu não acho que ele tomou frango, mas acho que ele passou em segurança. Nota 6. O Igor Vinícius fez uma partida de regular para ruim. Nota 5. O Ferrarese cometeu erros hoje. Jogou do lado esquerdo, né? Lado direito foi o Juan. No que precisou dele, não foi mal, mas o São Paulo tomou um vareio de bola na defesa. Então vai ficar com nota 5, como vai ficar com nota 5 o Ferrarese também, que falhou num dos gols. E o Michel Araújo, que começou até bem, foi um dos piores em campo, vai ficar com a nota 4. E o Marcos Antônio, que hoje pouco apareceu, vai ficar com a nota 5. E o Bobadilha, que pelo menos tentou, meteu bola na trave e tudo, vai ficar com nota 6. E o Lucas, que começou bem a partida, mas caiu depois junto com o time, vai ficar com uma nota 5,5. E o Luciano, que fez gol e enquanto pôde ajudou o time, vai ficar com uma nota 6,5. E o André Silva, que foi inexpressivo, vai ficar com uma nota 4,5. E o Caleri, que entrou no seu lugar e não fez lá grande coisa, vai ficar com uma nota 5 também. Quem mais que eu estou esquecendo aí? Vamos colocar Nestor, que entrou e tomou cartão. Nossa, foi mal, paguei chute. Nota 4,5 para o Nestor. E entrou também Luiz Gustavo, não? Não. Não entrou o Santi, não entrou o Luiz Gustavo. Entrou o William Gomes. Cara, de novo, tentou, mas hoje ele foi um pouquinho... Na verdade, a bola mal chegou para ele ali também, né? E ele não tinha com quem tramar a jogada. Então foi uma jornada ruim. Vou dar a nota 6 para o William Gomes. E é isso, é o saldo de um jogo onde o São Paulo foi muito mal e que não pode servir nem um pouquinho de inspiração para quarta-feira. Mas eu estou bem pessimista, de novo, com relação à quarta-feira. É isso. A gente conversa. Valeu, gente!